obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, saudáveis, vocês e suas famílias. Eu trabalho com fundos internacionais aqui na XP, uma iniciativa muito bacana de conectar o brasileiro com o mundo. Já há alguns anos estou no mercado financeiro, há mais de 10 anos, e sempre com esse viés do internacional. E acho que nunca o internacional foi tão procurado no Brasil, ele foi esteve tanto em pauta, né, como em 2020. Acho que, de longe, o assunto mais falado na XP e no mercado é um tema que já vinha crescendo aí nos últimos anos por conta da queda na taxa de juros no Brasil, que veio forçando os clientes a procurarem novas possibilidades, novas fontes de retorno, né? E agora com a pandemia, acho que foi realmente o divisor de águas. E não só a pandemia, mas o cenário que a gente já vinha enfrentando aqui no Brasil e agora, de certa forma, deteriorou. E os fundos internacionais, eles vêm, sim, com uma boa possibilidade de explorar águas internacionais, explorar os 7 mares, né? Então, aqui a gente vem monitorando bastante o que vem acontecendo pelo mundo, né, durante esse processo. Eu trouxe aqui para vocês um resumo, acho que se tivesse que colocar em 5 grandes tópicos desse panorama mundial. O primeiro é um fenômeno que a gente já vem observando há anos, que é a queda na taxa de juros nas principais economias do mundo, principalmente as economias desenvolvidas, né? Um grande estímulo monetário para reduzir custos de capital e as pessoas consumirem, as empresas tirarem aqueles projetos da gaveta, expandirem as suas plantas, né? Então, estimular crescimento mundial e principalmente os mercados desenvolvidos que lutam contra esse fantasma da estagnação econômica, né? Então, no Brasil não foi diferente. Esse global easing, que é o nome que a gente dá aqui no mercado, também vem impactando o Brasil. Está aqui essa queda brutal na taxa de juros por um nível nunca antes visto no Brasil. Juros Selic de 2%, né? Então, juros nominais, juros reais negativos de curto prazo, abaixo da inflação. Então, por um lado, é bom para o país para estimular, aquecer a economia real, mas, pelo outro, é um baita desafio para os investidores, né? Principalmente para aqueles investimentos que estão atrelados à Selic, ao CDI, aos ativos de renda fixa, né? Então, já há algum tempo, nesses últimos anos, ao longo dessa queda, os clientes vêm procurando ativos de maior risco, fundos de ações, fundos locais, né? Alternativas em geral. O outro destaque, acho que não preciso nem dizer, é o Covid, né? Ele veio sem dar nenhum aviso, assolando os mercados globais. Acho que não teve um mercado que passou ileso, né? E também não teve ninguém que não ficou nervoso ao longo desse ano. Muita volatilidade, muita incerteza. E os governos e os bancos centrais, os principais governos do mundo, se juntaram em pacotes de contra-choque, cortando mais juros, injetando muita liquidez no sistema financeiro. Não sei quem lembra, em março, em abril, a gente ouvia na televisão pacotes trilionários para cá, outros 2, 3 trilhões para lá, nos Estados Unidos, né? Então, muito dinheiro sendo injetado na economia, muito auxílio emergência, corona voucher, linhas de crédito para as pequenas e médias empresas. Então, mais de 20 bancos centrais agindo de maneira rápida e coordenada, tá? Então, um grande pacote de contra-choque que, no final, acabou deixando os países mais endividados, né? Terceiro ponto, mais recente, eleições americanas. Tivemos aí o desfecho com a vitória do Biden. O mercado reagiu bem a esse resultado. Também pelo fato da Câmara dos Representantes e do Congresso terem um certo equilíbrio entre democratas e republicanos, né? Então, isso aumenta a força institucional dessas casas e reduz o risco de medidas extremas serem aprovadas, né? Então, o mercado acabou reagindo bem. Espera-se também que os Estados Unidos se integrem mais com o mundo. Então, essas tensões que estavam trazendo muito nervosismo, como o trade war com a China, né?
que isso se abrange um pouco. Então, eleições americanas, um tema para a gente ter no radar. O quarto tema, que o jargão de mercado é o flight to quality, né? Que é o voo para a qualidade. Nada mais é que a busca dos investidores por ativos percebidos como mais seguros, né? Em um mundo de tanta incerteza, como, por exemplo, o Tesouro Americano, o dólar, que é uma moeda muito forte, o próprio ouro, né? Então, tem marcado bastante 2020. E, por último, aqui é a pergunta que todo mundo tem, todo mundo quer saber, como que vai ser a retomada, né? Como que a gente vai terminar esse ano agora? Tem mais um mês. E 2021, como que a gente entra nesse ano novo? O que esperar do mundo, de Brasil, né? E que a gente já começa a ter alguns contrastes, né? Porque no mundo espera-se sim uma grande retomada, tá? Em velocidades diferentes, em ritmos diferentes, mundo afora, mas deve ter sim. Aqui eu faço referência a essa projeção do FMI, né? Que ele mostra aqui na coluna vermelha esse rebound, né? Essa volta muito forte, uma volta mais expressiva ainda dos mercados emergentes. E aqui acho que tem um efeito de compensação, né? De tudo que não foi consumido em 2020, uma parte ser consumida em 2021. Quem aí não está esperando passar a pandemia para tirar umas férias caprichadas, né? Aí no Maranhão, viajar, pegar avião, né? Então tem muita coisa que eu acho que vai ter o consumo em 2021, fruto desse represamento em 2020, né? Então Os tá aqui Lençóis essa... Maranhenses, viu, Fabiano? Aqui tem os Lençóis Maranhenses, Tá bom. para quem está Anotado. casando. Vamos caprichar nas férias, né? Porque o budget de 2020 não foi consumido. Então, já no Brasil, quando a gente olha, né? Essa retomada deve ter algum efeito, mas a gente tem uma combinação muito peculiar aqui, ainda desse desafio sanitário de controlar e superar a crise do vírus, né? Mas também uma segunda camada que é a crise econômica e a terceira que é a crise política, né? Na camada econômica, a gente já vinha acompanhando o desafio do teto de gastos, de reduzir o déficit fiscal de muitos bilhões, né? Enxugar os gastos públicos, né? Fazer um melhor uso dos recursos públicos. E o fato é que, na hora que as coisas estavam começando a entrar nos eixos, veio a pandemia. E os gastos foram muitos agora em 2020, acho que não dá para ser diferente, o plano de guerra, né? Uma questão incontrolável, sanitária, humanitária. Então, precisou ter gastos, só que, inevitavelmente, o Brasil está mais endividado agora, né? O rombo foi ainda maior em 2020, a gente tem ainda mais pressão em cima do teto de gastos, ainda mais pressão em cima da dívida pública, né? E no final, era exatamente o momento de passarem as reformas, né? A gente tem um avanço aí nas pautas mais estruturais no país, mas por conta da terceira camada, que acho que é um desalinhamento entre os poderes aqui no Brasil, a gente não tem avançado em temas tão essenciais, né? Então, hoje o Brasil ele mostra uma combinação bem desafiadora e versus essa retomada do mundo. Então, a gente começa, assim, a ver boas oportunidades e oportunidades mais claras fora do país, tá? E eu gosto de mostrar essa fotografia aqui de setembro, né? Em que as bolsas globais subiram, elas estão em verde, né? E só o Brasil despencou em vermelho escuro, que fruto da pauta doméstica que nessa semana foi muito relevante, né? Então, hoje eu diria que, juntando taxa de juros baixas, esse contexto brasileiro, etc., o maior risco que o investidor pode correr é estar alocado só no Brasil, né? Não dá para a gente ficar suscetível a essa pauta tão volátil de fica ministro, não fica ministro, avança aquilo, não avança aquilo, legislativo, né? Controla o gasto, não controla o gasto. Então, a gente tem outras oportunidades muito atrativas fora do país e que agora a gente está fazendo questão de viabilizar para os nossos clientes, né? Então, acho que, em linhas gerais, a gente vive um novo contexto, com essas oportunidades claras lá fora, a diversificação deixou de ser opção, passou a ser necessidade, e ainda no mundo cheio de incertezas, onde for possível prezar por liquidez, acho que é válido. Aqui na XP, uma grande sinalização é a mudança nas carteiras recomendadas, né? Em todos os perfis, conservador, moderado e agressivo, para responder a esse novo contexto. Vejam que a parcela em azul, que é a parcela internacional, tem aumentado substancialmente, tá? Então, mesmo no perfil conservador,
recomenda-se 5% alocados fora do Brasil, no perfil moderado 18% e no perfil arrojado 37% fora do Brasil. A gente está falando de mais de 1/3 da carteira. Já não é mais 1% para cá, 2% para lá. A gente está falando de 1/3 da carteira, né? Que é a alocação que a gente acredita que conversa com esse novo contexto, né? Então, a primeira reflexão que eu deixo para todos, clientes, assessores e assessoras, os portfólios precisam de uma recalibragem? A gente leva o carro todo ano para revisão, né? Está na hora de fazer uma revisão das carteiras para esse novo momento que a gente está vivendo, né? Será que eles estão conversando já com esse novo contexto ou ainda estão conversando com aquele contexto antigo, né, de praticamente não ter nada de alocação internacional? Então, tem uma mensagem muito forte da XP e refletida aqui nas nossas carteiras recomendadas, tá? E para ajudar a implementar essa parcela, né, a pergunta que chega para mim, Nazareno, já não é mais devo ou não investir fora do país. A pergunta que chega para mim é como que eu faço para implementar 37% da carteira nas melhores opções internacionais, né? Sim, sim. gente... Calibrando entre produtos redeados, né, e com dólar também. Exatamente. É como fazer isso agora, né? E o time da XP foi para a prancheta e a gente desenhou uma solução para não precisar abrir conta no exterior. Investir fora do Brasil sem dor de cabeça, sem burocracia, dificuldade operacional, investir daqui do Brasil sem precisar abrir conta no exterior. E essa maneira foi relativamente simples, né? A XP criou aqui no Brasil, ou tem criado para essas várias estratégias, fundos locais, regulados pela CVM, tá? E geridos pela própria XP. E esses fundos, eles investem, por sua vez, 100% lá fora nesse veículo, nesse fundo offshore, nesse fundo internacional. Então, ele funciona como uma espécie de veículo de acesso, uma ponte, né? Daqui direto lá dentro, sem cotovelo. E aqui a gente acaba tendo a possibilidade, então, de plugar e de acessar muitos fundos 5 estrelas que já estavam disponíveis há muitos anos lá fora e que o brasileiro não conseguia acessar, só abrindo conta offshore, né? Que custa caro, tem papelada, imposto de renda é uma dor de cabeça, né? Porque depois tem que declarar lá e declara aqui, e aí a rentabilidade às vezes não consolida, né? Você vê a rentabilidade lá e é diferente do... Então, acabou tudo isso. A gente limpou a mesa, né? Essa solução endereça tudo. Você consegue ver sua carteira 100% consolidada, ver a rentabilidade conjunta ali na última linha. Imposto de renda 100% no Brasil, regrinhas tributárias que a gente já está acostumado aqui. Então, em português, claro, é uma mão na roda, né? Não à toa, os clientes têm adorado, é a solução mais procurada ao longo de 2020, já são mais de 10 bilhões de recursos que foram alocados nesses fundos esse ano, né? Então, a gente faz questão de destacar essa inovação de não precisar abrir conta no exterior, né? E com benefício de poder explorar novas possibilidades lá fora, né? O Brasil, por mais que a gente ame o Brasil de coração, ele representa menos de 3% do PIB mundial, né? Então, a gente tem 300, 400 ações listadas na Bolsa. No mundo todo são 50 mil, né? Então, tem muita opção para a gente explorar. É deixar de nadar aqui numa poça d'água e passar a nadar no mar aberto, né? Então, isso é muito bom. E com benefício que esses fundos internacionais têm um prazo de resgate muito mais curto, né? Porque essas águas internacionais são águas mais profundas, são mais líquidas, com perdão do trocadilho. E então, os prazos de resgate, em boa parte dos fundos, são de 6 dias, né? Então, mais uma vantagem. Então, fundos bons, de primeira linha, com mais liquidez, né? Então, os fundos internacionais vêm realmente como grande tema de 2020. E a gente tem firmado essas parcerias, né, com as gestoras de primeiríssima linha. Muitas delas sempre foram um sonho para o brasileiro investir, e agora esse sonho está se tornando realidade, né? Eu falei com o Nazareno aqui no começo que é só gestora faixa preta, né? É só a Champions League aqui. Então, gestoras que já estão consolidadas, altíssima reputação mundial, décadas e décadas de experiência, né? A Wellington, aqui à esquerda, nasceu em 1928. 28, né? Então, são casas realmente não só respeitadas, como cobiçadas lá fora, né? A Wellington, por exemplo, tem fila na porta para investir com a Wellington, né?
BlackRock, acaba... mais de um tri, né? Mais de um tri em dólar. A BlackRock é a maior gestora do mundo, né? Ela está com 7 trilhões de dólares sob 7 gestão. trilhões. A Bridgewater é um dos maiores hedge funds do mundo, foi fundada pelo Ray Dalio, né? Ray Dalio é super um ícone do mercado mundial. Assim como outras casas, a Ashmore, que é especialista em mercados emergentes, a Moneda, que é uma boutique de América Latina. Então, aqui a gente está falando com as casas mais seletas e mais sofisticadas que a gente podia sonhar e que agora estão acessíveis para o brasileiro, né? Na plataforma da XP. E a XP tem assumido esse papel não só de democratizar os fundos internacionais aqui, mas de conectar o brasileiro com as melhores gestoras do mundo, né? Mais uma vez, o brasileiro não só merece, não tem por que tirar o brasileiro dessa oportunidade, né? Privá-lo dessa oportunidade, mas como também precisa, né? Porque, veja só, a gente não pode ficar suscetível aqui a essa dinâmica doméstica e suscetível a uma taxa de juros de 2%, né? Então, aqui na XP, muita gente dedicada a construir esse cardápio de fundos internacionais. Hoje, no cardápio, a gente tem mais de 70 possibilidades, e com muita variedade, né? Não só por geografias, né, globais, regionais, alguns países específicos, mas também por classes de ativos. Então, fundos internacionais de renda variável, né, de ações, de renda fixa, multimercados, exatamente igual aos fundos que a gente já está acostumados aqui no Brasil. A diferença é que eles investem em ativos lá de fora. Só isso. O resto é muito parecido. E com o último detalhe, que foi muito importante prestar atenção nesse detalhe, de trazer tanto fundos internacionais com exposição cambial ao dólar, né, mas também fundos sem a exposição cambial, protegidos contra a exposição cambial. Porque investir fora do Brasil não significa necessariamente em ter que correr o risco cambial, né? Muita gente pergunta assim, Fabiano, mas o dólar não está muito alto, o euro não está muito alto para investir fora do Brasil agora? Vamos esperar dar uma baixada e a gente investe, né? É um pouco aquela nossa cabeça da viagem para a Disney, né? Da viagem para a Europa, né? E não precisa ser assim. Dá para investir em opções internacionais sem a moeda. A gente remove a exposição da moeda. Então, muita versatilidade e acaba trazendo possibilidades distintas para diferentes tipos de investidores, né? Então, o cardápio hoje está assim. Olhem só, cheio de bolinhas. E eu vou explicar para vocês, podem ficar calmos, que ele tem algumas legendas, né? Então, aqui é o cardápio com as principais opções. Primeira coisa para anotar, as bolinhas escuras são as bolinhas que possuem exposição ao dólar, tá? As bolinhas que têm exposição cambial. Já as bolinhas claras são aquelas protegidas da moeda, da variação da moeda. Elas são redeadas para reais, protegidas para reais, né? Então, essa é a primeira legenda. Quanto mais para a direita, mais ampla e global é a estratégia de investimento. Explora ativos do mundo todo. E quanto mais para a esquerda, mais focada em um único país ou num único tema é a estratégia, né? É mais monotemática. As linhas de cima, estratégias de ações, faixa do meio, renda fixa e crédito, e por último, os fundos multimercados, né? Para facilitar promover essa democratização no Brasil, nós trouxemos opções para investidores geral, para o público geral, que são essas opções com contorno em vermelho, tá? Então, qualquer investidor pode acessar, pode investir a partir de R$100, né? Então, bem acessível. Se todos os investidores que tiverem ali com a carteira já conseguem adicionar o internacional na carteira com algumas boas opções. Para as estratégias que não têm o contorno vermelho, elas são restritas para investidores qualificados, né? De acordo com a legislação brasileira, a gente ainda tem essa necessidade, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos começar aqui nessa faixa de ações, a primeira bolinha aqui, a primeira dupla de bolinhas. Trend Bolsa Americana, Bolsa US, né? Então, é uma estratégia que tem uma versão tanto dolarizada, quanto uma versão redeada para reais, protegida, sem variação do dólar, né? Disponível ambas para o público geral, a partir de R$100. E aqui o investidor vai ter exposição às 500 maiores empresas da Bolsa Americana.
Então, a partir de R$ 100 já dá para investir nesse grupo das ações mais relevantes da Bolsa Americana. Então, o que pouca gente sabe é que, assim como Estados Unidos, como maior economia, já consegue entrar na carteira, a gente também tem o trem de bolsa chinesa, que é o equivalente, só que na Bolsa de Xangai. Né? Lá eles têm o MSCI China, que são as 600 grandes e médias empresas da Bolsa de Xangai. Né? O Bolsa Chinesa a gente trouxe só protegido contra a moeda, né? Então, em reais, para ele ficar um pouco mais simples, mas dá para adicionar a China na carteira também, olha só. Né? Hoje, China não dá mais para ignorar. Né? É um item de cesta básica, sim. Segunda maior economia do mundo e embalada para ultrapassar os Estados Unidos antes de 2030. Né? Então, muita gente procurando o trem de bolsa chinesa, acreditam que o crescimento vai vir de lá. Outros temas, né? O trem de tecnologia, que eu carinhosamente abreviei aqui como TEC, né? Também é um monotema que tem sido muito procurado, já era uma tendência antes da pandemia, agora é ainda mais, né? Porque a tecnologia está mais presente na nossa vida, né? Com essa migração da economia real para a economia digital. Quem não está comprando mais pelo computador, usando mais meios de pagamento, assistindo mais Netflix, né? Então, aqui é um jeito de investir em grandes empresas de tecnologia do mundo, majoritariamente americanas, né? A partir de R$ 100 também, essa estratégia que não tem variação cambial. Outro destaque, acho que é a Western BDR. Né? Lembrando que o BDR são aquelas empresas de fora que têm ação listada aqui no Brasil. Então, a Western, que é uma gestora americana, ela avalia todo esse universo de BDRs da Bolsa local e faz gestão ativa. Né? Eles escolhem os temas que realmente eles estão mais convictos e constroem essa carteira de BDRs nessa estratégia dolarizada. Um dos fundos com maior sucesso no ano na XP. A performance realmente está muito boa, o time da Western é excelente, então vale a pena vocês conferirem. E para terminar esse bloco de Estados Unidos, né, eu destaco aqui 3 gestoras americanas, assim, gigantes americanas, que é a Legg Mason, a Neuberg Berman e o Morgan Stanley. Né? As 3 estratégias investem, cada um com seu time, né, totalmente independentes, em ações americanas. A diferença é que a Legg Mason tem essa estratégia em reais e foca no US Large Growth, que são aquelas empresas de alto valor de mercado, acima de 5 bilhões de dólares de valor de mercado. Então, só peixe graúdo, né? Então, a Legg Mason decide focar nesse grupo. Já a Neuberg Berman tem o nome multicap, que significa o large cap, né, os grandes, mas também os médios e os pequenos, os small caps. Né? Então, não fica concentrado só num tamanho de empresa, ele pega todos os tipos, né? Nessa estratégia dolarizada. E por último, o Morgan Stanley, US Advantage, estratégia também dolarizada do Morgan Stanley, em que eles avaliam mais de 3 mil ações e selecionam só aquelas que realmente eles têm um alto nível de convicção, acreditam, e incorporam na carteira. Todos esses fundos, eles passam aqui pelo crivo da XP. A gente olha com muito detalhe, faz um estudo profundo. E aqui no Morgan Stanley US Advantage, eu tenho, acho que a tranquilidade de dizer que é um dos melhores fundos do mundo que eu encontrei de ações americanas. O fundo é muito bom. E ele existe já há muitos anos lá fora, é uma estratégia bilionária, né? E agora está disponível aqui na plataforma da XP a partir de R$ 5.000 para o investidor qualificado, com resgate de 6 dias e sem taxa de performance, né? Os fundos internacionais dificilmente têm taxa de performance. Então, além de boas casas, bons produtos, com prazo de liquidez mais curto, prazo de resgate mais curto, eles ainda tendem a ser mais baratos, né? Então, não à toa são esse sucesso que estão se mostrando. Avançando aqui para as estratégias regionais, seguindo a mesma lógica, a gente tem a Ashmore, que faz gestão de ações de mercados emergentes, tá? Parceria exclusiva da XP. A Ashmore olha também mais de 3 mil ações em Índia, em Rússia, Turquia, México, Colômbia, África do Sul, China. Né? Então, todo o seio desses países emergentes escolhe só as melhores ações que eles identificam primeiro sob um view macroeconômico e político, e depois eles mergulham e nas regiões em que eles têm um view positivo, buscam encontrar quais são as melhores empresas. Né? Para quem nunca tinha ouvido falar da Ashmore,
perdão, que nunca tinha ouvido falar da Ashmore, ela é essa referência aqui mundial, mercados emergentes, né? É uma boutique que só faz isso desde a década de 80. A gente fala boutique, é até engraçado, mas eles têm mais de 400 bilhões de reais sob gestão, então, assim, são muito, muito sólidos, né? E mais de 300 profissionais espalhados aí pelo mundo para poder chegar nesse portfólio de 77 ações apenas, né? Então, vejam que eles têm uma grande exposição em China, Taiwan, Coreia do Sul, os outros países que eu mencionei para vocês, né? Em vários setores também. Então, realmente um fundo top de linha, né? E disponível tanto em dólar quanto em reais. A partir de R$ 5.000 também para investidor qualificado, 6 dias de resgate, não tem taxa de performance, né? Então, um fundo muito bom. E mercados emergentes, né? Ele já vem mostrando a sua força aí nos últimos 20 anos, é a grande alavanca de crescimento global. E, de acordo com a FMI, serão ainda mais. Sozinhos, eles devem representar mais de 80% do crescimento mundial nos próximos 5 anos. Olha só, desses 80, a grande protagonista é a China, né? Que sozinha deve representar 34% do crescimento mundial. Então, é um tema muito relevante, um cenário macro muito favorável para a gente poder incorporar nas carteiras. Dentro ainda aqui do approach regional, a gente tem a Wellington Strategic European Growth, que é um fundo de ações europeias, né? Na versão tanto em dólar quanto em reais, não é em euro, é em dólar, tá? Mesmo sendo ações europeias, gerida pela Wellington, que é essa grande autoridade mundial também em gestão de ações. E aqui a bolinha está verde, né? Porque é o nosso primeiro fundo em euro. A Fidelity também é uma gestora enorme, uma baita de uma gestora mundial, e eles trouxeram para o Brasil aqui com a XP o fundo de long bias de ações europeias. Então aqui eles podem ficar tanto comprados nas ações que eles gostam, mas também vendidos nas ações que eles não têm um view tão positivo, né? Então ele pode fazer essa combinação e ainda tem a cota em euro, né? Para ter exposição ao euro quem gostaria de adicionar essa moeda na carteira. E para fechar o mundo de ações, a gente já entra nas estratégias mais globais, né, que exploram bolsas do mundo todo. Então, a partir de R$ 100 aqui, todas essas estratégias com contorno vermelho, né, o trend de bolsas globais, por exemplo, mas também as gestoras ativas, né, que aqui a gente tem uma dupla de ataque que é o sonho de todo mundo, que é o Morgan Stanley e a Wellington, né? O Morgan Stanley começou aqui na XP trazendo o Global Opportunity, né, que é um fundo de ações globais. Eles têm aproximadamente 35 ações na carteira, estratégia dolarizada, e é uma estratégia espetacular, né? Hoje, agora em 2020, se a gente ranquear todos os fundos da XP e ver por performance, o Morgan Stanley Global Opportunity vai ser o número 1. É o melhor fundo de toda a plataforma da XP no ano. Tá? Número 1, medalha de ouro, né? Então, é um fundo espetacular, mostra a força e a competência dessa gestora, a qualidade do time de gestão que há muitos anos vem entregando retornos consistentes, né? Para a gente é um grande orgulho poder conectar os brasileiros a esse tipo de fundo de ações, né? E a Morgan Stanley, dado o sucesso do Global Opportunity, que já está com 1,2 bilhão, né, decidiu trazer uma outra estratégia de ações globais, prima, que é o Global Brands. O Global Brands, dessa vez, veio também na versão em reais, não só na versão em dólar, né? Mas vejam que ele é diferente do Global Opportunity, né? O Global Opportunity aqui está com 37 ações, é gerido pelo time do Christian, né? Vejam aqui que ele é 5 estrelas. Já o Global Brands, ele é um time totalmente diferente, é o time do William, né? Também 5 estrelas e que tem 30 papéis na carteira. E olha só, eles têm apenas um papel comum entre as duas carteiras. Uma baixíssima sobreposição, né? Então, são 2 fundos de ações globais que eles podem coexistir nas carteiras, porque são ações diferentes. Então, vale a pena vocês conferirem também. 2 fundos de altíssima qualidade. E, por último, aqui, para fechar essa dupla de ataque, o Wellington Ventura, né? Que acho que foi um dos maiores sucessos do ano aqui na prateleira. A Wellington é essa grande boutique de ações, né? Eles têm $1 trilhão sob gestão. Eles nasceram em 1928, né? 800 profissionais de investimentos espalhados pelo mundo. Eu estive com eles lá em Londres para fechar essa parceria e trazê-los para o Brasil.
exclusivamente com a XP. E essa foto aqui é da reunião matinal deles. Eu fiquei impressionado, de queixo caído, né? Que eles se juntam toda manhã para discutir as ações, para debaterem, os analistas apresentarem os views das empresas, né? Não podem reparar a quantidade de cabelos brancos que tem aqui, a experiência dessa turma. São as mentes mais brilhantes que tem no mundo, estão aqui no time da Wellington, né? Não à toa, eles têm um processo de investimento proprietário, né? Super exclusivo deles. Tem analistas de carreira que cobrem empresas e setores há 20, 30 anos. Muitas vezes troca o CEO da empresa, o CEO vem falar com eles dizendo assim, olha, você é um analista aqui desse setor, como você vê o setor aí nos últimos 20 anos e como você vê daqui para frente? Eles vão se consultar, porque são assim, gurus, né? Eles conhecem profundamente o que fazem, né? Então, eles chegam aqui no portfólio de 60, 90 ações aproximadamente, né? Bem diversificadas por geografia e por setores. E essa estratégia já existe lá fora desde 2011, né? Já está com quase 20 bilhões de dólares sob gestão. Eu trouxe aqui a performance lá de fora, não é do veículo aqui, porque vale muito a pena mostrar. É o sonho de todo investidor, né? Quando o mercado cai, que é o MSCI World, que é esse índice de referência, como foi em 2018, por exemplo, a Wellington cai menos. Então, ela defende a queda. Já quando o mercado sobe, como foi em 2019, 2016, né, a Wellington sobe mais. Então, um fundo que captura muito bem as altas e defende bem as quedas é o que todo mundo quer, né? Então, desde o início de 2011, a Wellington gera, na média, 7% acima do MSCI Global, do MSCI World. 7% acima de retorno excedente, de alfa, que é o termo que a gente usa no mercado. Isso é impressionante, né? É realmente inacreditável, e não a gente entende porque que o mundo todo quer investir com a Wellington, né? E todo mundo está na fila de espera. E a Wellington topou vir para o Brasil com a XP, concedeu um pedaço desse fundo para a gente, tá? Em 6 meses foi tudo. A gente esperava que ia demorar um pouco mais de um ano, mas em 5, 6 meses, 1,5 bilhão. A gente fechou temporariamente o fundo para poder acomodar todo mundo, né? Todo mundo está ali sentado. E agora o fundo reabriu, tá? Então, hoje o Wellington Ventura está disponível na plataforma da XP. Confiram, tá? Não sei aí por quantos dias ele vai continuar aberto, porque a procura continua muito forte. Então, está aqui um tema imperdível para vocês avaliarem, tá? Então, no mundo de ações, a mensagem é essa, né? Então, vejam que a gente tem várias possibilidades aqui para todos os bolsos, opções em reais, em dólar, em euro, com as melhores gestoras do mundo e com resultados há muitos anos comprovados lá fora e agora se destacando aqui no Brasil. Antes de eu avançar para renda fixa e crédito, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de esclarecer algum ponto? Não, só parabenizar mesmo, viu, Fabiano? Eu não sabia desse fundo aqui em euro, vou ficar de olho aqui também. E da quantidade, né, de ativos, né, que a XP vem trabalhando, e o teu trabalho de ir lá presencialmente, olhar cada gestor, é isso que vai fazer o time da XP e os clientes cada vez mais estarem conectados conosco, investindo conosco. E, eu acho que o pior já passou, a gente tem tudo para agora crescer e alocar bem nesses 20, 30, 35% no mercado internacional. A gente vai fazer esse trabalho junto com vocês. Exatamente, Nath. Eu também tenho uma colocação que a gente aproveitou bem também incluir alguns clientes no Opportunity, né, de ações. Realmente ele performou muito bem. Eu estava olhando aqui o Veres comparador, ele está no ano, né, de 2020, aí 94% acumulado nesse período. Então, realmente... 94% é quase o dobro do capital investido, né? Exatamente. Então, excepcional mesmo. Fabiano, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta também. Você falou do câmbio, né? Que investir internacional não é investir no câmbio. A gente tem fundos redeados. Tá? Eu estava acompanhando a equipe de Global Markets da XP. Eles soltaram um relatório lá para o início de novembro, 4, 5 de novembro, sobre a perspectiva mais amigável para os emergentes, né, com o Partido Democrata agora no poder. Bancos que deram overweight, né, compra para Brasil,
e o real, né, como uma moeda dentre os seus pares que apresenta a pior performance no ano versus o dólar. Eu queria saber, assim, se de alguma forma essa análise mais pró-Brasil e emergentes faz com que vocês, não sei se existe isso, mas se vocês têm uma tendência a escolher mais um fundo internacional que tem maior posição em China, por exemplo, do que outros que tem mais posição em emergente do que nos Estados Unidos, digamos assim. Se de alguma forma isso altera nas recomendações de vocês quanto a fundos internacionais. Perfeito. Bom, obrigado, Gustavo, pela pergunta. A ideia é ter um cardápio variado, né? E para todos os paladares. E muito mais do que dar o direcionamento do que vai bem e o que vai mal, né? A gente tem muitos especialistas, economistas com views diferentes, né? É trazer as opções, né? E quem quiser implementar do jeito que lê o mundo, do jeito que lê as oportunidades, moeda também, né? A XP aqui tem alguns views da área de research sobre regiões e sobre moeda, mas cada um consegue fazer aqui o autoatendimento, né? Junto com os escritórios e com os especialistas, né? Então, a ideia aqui não é direcionar para uma região ou para algum produto, mas realmente abrir o leque de opções. Eu vou aproveitar para dar um spoiler para vocês, pode? Porque o fundo começou hoje, não está aqui no mapa, que é o Wellington Asia Tech. Fundar o Wellington também, de tecnologia na Ásia. Olha só, porque a tecnologia na Ásia hoje já é o grande celeiro tecnológico do mundo, né? A gente vê que o capital do mundo há algum tempo já está migrando lá para a Ásia. As ações de tecnologia da Ásia já superam as ações de tecnologia dos Estados Unidos hoje no ano. Então, sem dúvida, é um tema para ser explorado. A gente acabou de lançar esse fundo de ações de tecnologia de empresas asiáticas. Então, quem quiser, confere. Ele nasceu tanto na versão em dólar quanto na versão em reais. Só hoje, a gente mal abriu, ele já está com quase 20 milhões de ordens agendadas, né? Então, é realmente um novo tema que conversa muito com as tendências que a gente espera aí para o mundo, tá? E, Fabiano, o ideal seria alocar uma parte redeada e uma parte cambial, né? Então, meio a meio, o que tu acha, 60-40, ou vai depender do perfil de cada cliente? Exato, depende do perfil de cada cliente, né? Um cliente mais conservador, por exemplo, eu não recomendo ter moeda na carteira, porque a moeda é muito instável, né? Ela se movimenta e muda de preço muito rápido, né? E movimentações muito bruscas até, né? Então, depende do perfil do cliente. Nas carteiras recomendadas da XP, por exemplo, na Rojada, que é os 37,5, ele está dividido aproximadamente metade-metade. Metade em dólar e metade em reais. Então, veja que é possível continuar aumentando a sua exposição fora do Brasil sem necessariamente aumentar a exposição ao dólar, né? Então, sei lá, no limite, dá para ter 50% fora do Brasil, né? E 10% em dólar. Os outros 40% internacional, sem moeda, né? Então, é isso. Acho que traz muita versatilidade e muita flexibilidade na construção de portfólio, né? Mas a ideia é sempre essa, entender qual que é o perfil de risco e o quanto que a moeda como classe de ativo, como fator de risco, faz sentido dentro da carteira. Sim, obrigado. Fabiano, eu tenho uma pergunta aqui, por favor. Como você já disse antes, o trabalho coordenado dos bancos centrais ao redor do mundo, né, conseguiu conter um impacto ainda maior no início da pandemia. Mas a gente vê que os mercados ainda se animam, né, com novos pacotes. Aí, vide a promessa de Biden e tal, o mercado esperando tudo isso aí. Como que a gente vai seguir de 21 em diante? Você acha que a dependência de injeção de liquidez pelos estados tem limite? Quando é que a gente vai sair disso? Uma análise nesse sentido. Obrigado. Bom, na minha opinião, Charles, a gente tem muito dinheiro já injetado, né? Então, na hora que as pessoas começarem realmente a acessarem esse capital e usarem o capital,
vai dar muita atração em termos de crescimento, né? Muita gente fala que vai refletir inflação, mas eu não acredito muito, não. Eu acho que realmente vai ter um benefício, né, de ter tanto dinheiro disponível. E eu não vejo os bancos centrais aumentando ainda mais a injeção de capital nas economias. Acho que está num nível relativamente alto. Bom, eu continuo aqui disponível para perguntas, tá? No final a gente faz mais uma rodada, mas só para a gente passar aqui pela renda fixa, a gente tem o Tesouro Americano, o Imobiliário Americano, né? Todos a partir de R$100 para qualquer investidor. E também a renda fixa tradicional, né? Aqui à direita, casas como a PIMCO, que é a maior gestora de renda fixa do mundo, né? O JP Morgan, o maior conglomerado financeiro do mundo, a BlackRock, a Morgan Stanley, estão todos operando ali juros e moedas e entregando, sim, retornos bem atrativos, né? Em reais, muitas vezes, versus as opções de renda fixa que a gente tem aqui no país, né? As locais. Então, para quem não tinha no radar, aqui a gente quebra o mito que renda fixa fora do Brasil não rende nada. Tá aqui muitas opções e boas rentabilidades dentro dessa classe de ativo. E também crédito, né? Que o crédito é uma classe muito popular aqui no Brasil. E eu destaco aqui 3 grandes nomes, né? Acho que é a AXA, a US High Yield, que investe em crédito de empresas americanas, o Moneda Crédito Latam, que investe em ativos de crédito de empresas na América Latina, e o Oaktree Global Credit, que investe em títulos de crédito de empresas globais, no mundo todo, né? Vejam que, em comum, todas elas são em reais, né? E a AXA investe em mais de 300 ativos dessas empresas americanas, tem um prazo de resgate de 6 dias apenas, em reais, e com um retorno-alvo da carteira, fechamento agora de outubro, de 5% nominal. Então, fazendo uma estimativa aqui, para hoje, seria algo como CDI mais 3. Né? Um CDI mais 3 com prazo de resgate de 6 dias em reais, diversificado, me parece uma boa oportunidade. Né? Moneda, por sua vez, que explora só a América Latina, também é em reais, com resgate de 6 dias, só que tem 70 emissores na carteira, de empresas de Latam, e busca CDI mais 4. CDI mais 4 no fundo da Moneda. E o Oaktree Global Credit, ele explora mais de 500 ativos no mundo todo, com grande foco nos mercados desenvolvidos e Estados Unidos. Né? Então, a Oaktree, para quem não conhece, é uma gestora que foi fundada pelo Howard Marks. Né? O Howard Marks também é um ícone global. Ele é assim, com Warren Buffett. Warren Buffett já falou publicamente que quando chega os memorandos do Howard Marks, quando chega um e-mail do Howard Marks, ele para o que ele está fazendo para ler, porque ali vão ter bons insights desse gênio, né, que é o Howard Marks, aqui à esquerda. Então, ele fez questão de trazer o Oaktree Global Credit aqui para o Brasil, portfólio de crédito global, redeado, retorno esperado de CDI mais 5, tá? Então, CDI mais 5 da carteira, em mais de 500 ativos, ampla diversificação pelo mundo, baixa correlação com os ativos brasileiros, a liquidez aqui é de 12 dias úteis, tá? E a gente tem uma taxa de administração de 1,84, sem taxa de performance. Então, me parece também uma boa opção para compor a parcela de crédito, e que todas essas, estando em reais, estão ali, né? Pareadas versus os fundos brasileiros, né? Porque no final tudo em real, né? Então, por que não ir por uma opção que está mais barata, com prazo de resgate mais curto e com uma expectativa de retorno tão mais atrativa e baixa correlação com os demais ativos brasileiros que estão dentro da carteira, né? Então, realmente é muito bacana. E para fechar, a gente tem aqui a família dos multimercados, né? Que nós adoramos multimercados em Brasil, eu inclusive, e a gente acabou de subir os fundos da Wellington, os multimercados da Wellington, tanto em dólar quanto em reais, tá? Aqui eu preciso colocar mais uma bolinha clara, que é o Wellington Gaia, tá? Ele explora diferentes modalidades de hedge funds no mundo, todos da Wellington, né? E eles montam esse multi-estratégia, né? Então, realmente inédito aqui no Brasil, multimercado desse nível de sofisticação. Então, Wellington Gaia.
podem procurar no site, na plataforma, que o fundo já está disponível. Tá? Um outro destaque aqui nos multimercados, acho que o JP Morgan Global Macro, né? Aqui, que ele é também uma estratégia global de hedge funds, geridas pelo time do JP Morgan, que está espalhado no mundo todo. E apesar de ter toda essa cobertura, eles escolhem apenas de 20 a 40 posições nesse fundo multimercado, né, no mundo todo. Então, aquele mandato bem permissivo, né, que negocia ações, juros, moedas, crédito, derivativos. Né, o gestor tem algumas possibilidades ali na mão para poder buscar os melhores retornos. E o fundo JP Morgan também, a partir de R$1.000, liquidez de 5 dias, multimercado sem taxa de performance, então é espetacular. O único fundo na nossa prateleira toda, que ele é limitado para investidores profissionais apenas, que são aqueles com mais de 10 milhões, é o da Bridgewater. Né? É o Bridgewater Global Risk Premium, que é essa estratégia dolarizada da Bridgewater, né? Que foi fundada pelo Ray Dalio, também super conhecido. E o Ray Dalio montou esse portfólio global explorando mais de 70 diferentes mercados e países. Né? Uma alocação sistemática que eles fazem com retorno alvo em dólar de 7%. Né? E fundo Ray Dalio, 1,5%, sem taxa de performance. Né? Então, investidores profissionais conseguem investir a partir de R$50 mil. Né? Então, Bridgewater Global Risk Premium. Ele é conhecido também como All Weather, né? Porque é um fundo que mostra muita resiliência, independente do ciclo econômico, né, dos países. Então, uma opção bem legal também. E perante esse cardápio com tantas possibilidades, né, nós aqui da XP, nós montamos, nosso time de gestão, na verdade, montou uma carteira com os melhores fundos na visão do time da XP, que é o Selection Multimercado, né, o Seleção Multimercado, está aqui. Ó, né. O que ele faz? É um fundo de fundos, né? Ele tem aproximadamente 15 fundos nessa carteira, desse fundo guarda-chuva, né? E ele seleciona nessa lista de 15 fundos os melhores da renda fixa, os melhores multimercados, os melhores da renda variável. Né? E trouxe aqui, não é a carteira mais atualizada, mas mais para vocês entenderem o funcionamento. Está aqui a carteira com os 15 fundos. Né? Então, aproximadamente 30% em fundos de renda fixa, 45% em fundos multimercados, 25% em fundos de renda variável, né? 20% da carteira dolarizada, todo o resto, os outros 80%, protegidos contra o câmbio. E aqui a gente tem nomes ótimos, né? Como eu já mencionei alguns para vocês aqui. Então, o Oaktree do Howard Marks está lá, tem 7,5% da carteira. AXA, Morgan Stanley Global Fixed Income. Nos multimercados está aqui o Wellington Gaia, está o fundo da Bridgewater, do Ray Dalio. Opa, mas Fabiano, você não falou que o fundo do Ray Dalio era só para investidor profissional? Ele era mais restrito, o aporte de R$50 mil. É verdade. Só que a legislação brasileira diz que quando se trata de um fundo de fundos, ele tem um limite de até 10% para investir num fundo para profissional e se manter para investidor qualificado. Então, é exatamente isso que a gente faz. Esse fundo de fundos ele é para qualificado a partir de R$5 mil, só que dentro da carteira ele carrega 7,5% do fundo da Bridgewater. Então, é uma maneira indireta de ter essa exposição que é muito interessante. Enfim, por fim aqui, renda variável também, todos os nomes que a gente falou, Global Opportunities está aqui, o Wellington Ventura está aqui. Então, realmente, como o nome já diz, é uma seleção dos melhores fundos, né, no contexto de portfólio, para os investidores qualificados a partir de R$5 mil. Aplica hoje, já pega a cota de amanhã. Prazo de resgate de 15 dias, né, taxa de administração de 0,75. Então, para quem quer começar a fazer essa exploração do internacional já com uma carteira pré-selecionada, a XP trouxe essa alternativa, que vai completar 6 meses agora no dia 29. Né? Então, a gente não pode ainda promover ativamente a performance, mas eu já adianto para vocês que a performance está muito boa, não à toa, ele reúne aí os melhores nomes dentro da carteira. Então, em linhas gerais, acho que a mensagem era essa. Vejam que é um cardápio completo aqui de muitas opções, mais de 75 possibilidades, né? E gestoras de primeiríssima linha. A XP continua engajada a aumentar esse cardápio, a preencher esse mapa com mais bolinhas, né? Sempre para trazer o que tem de melhor no mundo para vocês. Então aproveitem, façam essa reflexão,
sentem com os assessores e assessoras, entendam se é o momento de fazer uma recalibragem, reposicionar, vamos dizer assim, a vela do barco, porque a gente acredita sim que os bons ventos vêm de fora. E posicionar o barco para capturar esses ventos é o que a gente quer para conseguir buscar boas rentabilidades. Obrigado, Fabiano. Não é à toa que a XP ela vem crescendo, né? Ela se posiciona hoje em Miami, Nova York, Genebra, né? Londres, Portugal. Uma empresa está aí acima de 140 bilhões de valuation. E não é à toa que a crise ela traz isso, né? Que quem for rápido, eficiente, vai conseguir ser mais rápido, se reposicionar. Essa calibragem agora é fundamental. É fundamental para a gente entregar resultados agora aos nossos investidores, aos nossos clientes, né? Então a gente vê aí mais de 70 ativos apenas na parte internacional. Como dominar tudo isso, né? Como entender qual é o melhor administrador, o melhor gestor, o auditor independente, a figura dele ali com os fundos, que a XP é o distribuidor. Mas às vezes o cliente tem essa dúvida, né? E você pontuou muito bem, muito obrigado, sobre os principais gestores, as estratégias. Nós vamos estar aqui para imprimir, né, para passar muito isso. Nosso escritório tem o DNA de estar educando, de informando, deixando consciente o investidor para que ele invista com segurança em primeiro momento, olha a rentabilidade depois, primeiro a melhor alocação, a melhor segurança, né? Às vezes a gente pode até pecar um pouquinho nisso, perder o ponto ali de entrada, mas nunca especular, né? Sempre quando a gente não tiver uma convicção, uma certeza, a gente não vai entrar, né? E agora, com a tua ajuda, olhando todos esses ativos, a gente vai disseminar cada vez mais aqui com os investidores, olhando o prospecto, o administrador, o gestor, a estratégia de cada ativo e reposicionar. Muitos dos nossos investidores já colocaram ali 10, 15% no mercado internacional. Alguns faltam aumentar um pouco a mão e a gente vai fazer isso conforme a estratégia de cada investidor, o perfil, né? O momento de vida, isso a gente tem que olhar. Tem que olhar o quanto cada um conhece desses produtos, né? Muito obrigado mesmo. Vai ficar aqui gravado. Temos 2 minutinhos ainda, né, pelo tempo que eu te pedi. Quem tiver mais alguma colocação para fazer, alguma pergunta. Tá todo mundo de câmeras fechadas aqui. Ninguém querendo. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Sim. E eu fico à disposição também para dúvidas futuras. Legal. Ô, Fabiano, eu tenho uma dúvida aqui, né? Com tantos fundos internacionais, com bons fundos internacionais, como é que ficam os fundos cambiais? É o fim dos fundos cambiais? Como é que fica isso? Porque eu sei que tem uma diferença, mas o que foi exposto agora, sentido da gente alocar grana em fundos cambiais? Como é que fica? Não, eu não acho que é o fim dos fundos cambiais, não. Na verdade, acho que são 2 temas completamente distintos, né? Porque assim como a gente pode investir nos fundos internacionais sem ter exposição ao câmbio, a gente pode investir puramente no câmbio, né? Então, se eu quiser ter só exposição ao dólar, por exemplo, né? Eu posso fazer via um fundo cambial e não ter exposição às ações ou à renda fixa ou ao crédito, só simplesmente a moeda, né? Então, acho que ele é o nível mais elementar ali da exposição cambial apenas. Boa notícia é que esses fundos internacionais com exposição cambial, eles já trazem o combo, né? Que é o cambial mais a outra parte, que seriam as ações, ou a renda fixa, ou, né, o multimercado, assim por diante. Então, não acho que vai ser um fim, mas acho que possivelmente tem opções mais interessantes. Legal, obrigado pela resposta. Bom. Eu agradeço profundamente o convite, acho que foi um prazer estar aqui com vocês. Contem com a XP nesse movimento, a gente vai continuar conectando os brasileiros com o que há de melhor no mundo, tá? E democratizando uma opção que o brasileiro merece. Tem muitas opções boas lá fora, é questão de fazer essa ponte e a gente está fazendo. Acompanhem que toda semana tem lançamento novo. Muito obrigado, Gustavo. Alguma pergunta mais? Rodrigo?
Quem desejar fazer a última pergunta, eu sei que tem mais um minutinhos apenas. Não, 19 horas, mas dá tempo para a última pergunta, né, Fabiano? Muito obrigado, Fabiano. Agradecer também a XP. Vou esperar esse material para a gente informar todos desse conteúdo para todos os outros nossos 680 clientes que não puderam participar aqui, tá bom? Combinado. Muito obrigado, Aproveitem, Fabiano. os bons ventos vêm de fora. Um abraço. Um abraço.